no jornal Liberdade, aqui atrás aqui temos aqui a estátua de Senair Maicá a homenagem do povo da região missioneira aqui, o pessoal da região missioneira, São Miguel das Missões, que resolveu homenagear o cantor Senair Maicá, não é? E construiu essa bonita estátua aqui, não é? Que foi obra do Vinícius de Ribeiro, ali de São Luís Gonzaga, e é mais um ponto turístico aqui no município de São Miguel das Missões. São Miguel faz parte de uma orquestra de motivos turísticos, abraça o Caibaté, o Mato Queimado, São Luís Gonzaga, Santo Ângelo, São Borja, não é? E bastante comunidades aí relacionado à época do desbravamento dos jesuítas, não é? E com os povos guarani, que começaram a desenvolver um projeto de nação, não é? Havia um interesse à época de se construir um Estado independente. Isso é um assunto polêmico, não é? Mas havia sim o interesse de os religiosos católicos, pelo menos ter uma certa autonomia aqui nessa região aqui das missões, né? E assim se busca nesse contexto aqui vamos dizer assim, a procurar motivos que ajudem na atividade produtiva de geração de rendas aqui em São Miguel das Missões, não é? E assim esse sonho embala toda a região missioneira, dita missioneira. As missões não aconteceram só ao sul do Brasil, aconteceu em todo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no México, aconteceu na China, não é? Então missões católicas praticamente existiu olha, não digo na maior parte dos países do globo, mas por tudo houve o catolicismo, ele se propagou. E aqui também aconteceu um projeto chamado Projeto Missioneiro, né, que abraçou essa situação. E foi aqui em São Miguel das Missões, não é, que foi desmembrado de Santo Ângelo e o município veio a se tornar então independente e começou a se desenvolver projetos. Temos sítio arqueológico aqui próximo, não é? São Miguel das Missões, o sítio. Tem outros sítios também arqueológicos dos fortins que foram construídos para proteger os povos reduzidos, né? São João Batista, São Lourenço Mártir, aí em São Luís Gonzaga, Santo Ângelo e assim por diante aí, um monte de construções, não é? Que dá para dizer assim, construções militares, com arquitetura militar, não é? E onde se buscava a proteção do índio, não só do índio, mas principalmente do pessoal que buscava mão de obra escrava. E por que não dos exércitos de governos como o da Espanha e Portugal, que não tinham interesse de deixar os padres, à época, se alargar muito naquelas pretensões que ele imaginava que aconteceria. Então, aqui faz parte da história e o povo local daqui tem essa visão, né? E toma como seus valores, que realmente são, não é? Valores ligados ao turismo, essa motivação do turismo, não é? Os fatos vivenciados durante as missões jesuíticas.
antes das missões, antes de os padres virem para cá e se estabelecer aqui, muitas estâncias já existiam no Rio Grande. Grandes estâncias, grandes criações de gado, a mão de obra escrava já era farta, não é? Já era bastante farta, e que trabalhava nessas lavouras, nesses campos, não é? Já desempenhava atividades laborais, né? E também a produção, o charque, não é? E outras atividades, um comércio incipiente, fundado em cima do transporte do lombo da mula, do cavalo, não é? E o charque, do couro, e que veio a se expandir muito também com a participação das missões jesuíticas. Mas as missões ainda naquela época, não é? Elas se mantinham em espaços mais limitados. O próprio desenho, o próprio perfil das missões jesuíticas, eles eram, vamos dizer assim, isolados dos demais povos. Os contatos aconteciam mais ou amando, ou através dos próprios padres, ou pessoas que transitavam pelo local, não é? E então, assim era, não havia uma interação dinâmica, direta, não é, do povo, vamos dizer assim, do povo nativo, jesuíta, com o povo, vamos dizer assim, com o povo das fazendas. A interação que havia era mais de cunho religioso, quando esses fazendeiros, esses proprietários de fazenda, não é? Pelo fato de serem católicos, eles tinham profundos laços com a igreja e eles contribuíam com os projetos religiosos, não é? Faziam contribuições. E essa contribuição, essa relação das fazendas com as missões, ela é pouco ainda, vamos dizer assim, discutida. Existe uma certa proteção disso, porque se busca uma mistificação do projeto religioso, índio religioso, né, indígena e da igreja, mas a relação ela está um pouco oculta, ela está pequena, está minorizada. E aí tem um fator muito importante, não é? Inclusive é objeto de um projeto do Liberdade, o jornal, não é? Que tem a participação de uma etnia que ele permanece discreto, né? Ela é discreta ainda, e que seguramente tem sim uma motivação muito maior do que você possa pensar, que era a participação do negro, não é? Inclusive na construção dos próprios sítios arqueológicos, não é? E porque o negro foi a mão de obra mais importante, não só na vila de São Paulo e outras vilas que iam sendo surgindo e se construindo, não é? Pelos sertões do Brasil, mas aqui também na região missioneira, não é? Seguramente a mão de obra escrava, a participação dela não só na fazenda, mas no projeto de desenvolvimento, inclusive missioneiro, não é? Ele cedeu de forma mais intensa e efetiva do que ainda possa se imaginar. E para isso nós começamos a realizar um projeto, não é, para convite as pessoas sobre refletir esse tema, mas existe sim uma dificuldade, não é, uma dificuldade, assim como existe o machismo, que nas leituras que eu faço,
aqui em São Miguel das Missões, ele é extremamente profundo, não é? Ele é extremamente profundo, o machismo, não é? Assim também, se valorizar a etnia negra é algo que, vamos dizer assim, também não se admite, não se admite. O máximo que podem fazer vamos dizer assim, é um permesso de eventuais lampejos, vamos dizer assim, até hipócritas, de reconhecimento, não é, para produzir imagens, mas na verdade não se busca, não se admite o reconhecimento desse legado tão importante da nossa história, quanto é a participação do negro aqui na região, não só missioneira, mas do Brasil como um todo. Inclusive, a gente sabe, e se sabe, que o negro, ele era como um ser que não tinha alma, porque como ele trazia com ele religiões, e essas religiões até hoje são bastante execradas no nosso meio, são reprimidas ainda de forma assim bastante inadequada, não é? Assim também o próprio índio, a quem se diz atribuir valor, a quem se diz que dizemos que reconhecemos o valor que ele tem, o nosso Guarani, não é? Aonde que eles estão reduzidos em uma área diminuta de terra, onde um tem que quase pisar nos pés do outro. E há pouco tempo atrás foi possibilitado eles botar um calçado nos pés quando eles postam para fotografia de políticos na região. Então, aqui atrás de mim, em um desses lampejos maravilhoso que surge na sociedade, temos aqui o cantor Senair Maicá, que cantou, não é? As pessoas pobres, o andarilho, aquela pessoa de pouca cultura, não é? E de poucas posses e de muito menos direitos, não é? E que gritou sim várias vezes, chamando para um olhar para essas pessoas, não é? Mas aqui está ele, não é? E sobre essa riqueza, que é justo ele citar os negados da história, não é? As dificuldades persistem, está a obra do artista, não é? E está a esperança junto com o artista, que aquilo que de fato ele disse, representou e sonhou, não é? Um dia possa acontecer. Não é? Mas como dissemos, não é? A evolução social, não é? Do povo ainda é uma coisa extremamente permitida, não é? A educação é uma coisa extremamente direcionada e manipulada. Se não se enquadra diante daquela proposta posta, não é? Ela é execrada como algo infernal, não é? Algo não aceito, não é? Algo terrível. E é tão negado que eles não deixam existir. Não é? Senair trouxe uma luz, não é? Porque, vamos dizer assim, é raro o poeta aqui no São Miguel, e tenho grandes amigos poetas, mas que falem do povo, das dificuldades do povo. Você fala de um monte de coisas bonitas que temos, mas do povo não é povo, não gostam que falem do povo. E eu acho que sim, precisamos falar do povo. Porque se temos uma população, e aparentemente é uma população, que ela não é uma população, vamos dizer assim,
tão sofrida visualmente, né? Até porque aqueles que visualmente são vistos, eles têm uma largura bem mais grande, não é? Do que aquela quantidade que são reprimidas, suprimida e oprimida, não é? Então, mas é justamente esses gritos, não é? Esses que eu chamaria de lampejos, esses cortes da carne, porque é como se ferissem, não é? Os coronéis, quando alguém fala em dar voz àqueles que Senair disse que é importante terem voz. Mas as missões vêm se construindo, passamos por um projeto vamos dizer assim, de transformação, transformação na atividade produtiva, não é? Há poucos anos atrás, aqui em São Miguel era campos, criação de gado, não é? Isso 30, 50 anos atrás era praticamente só campo, criação de gado. Depois veio esse projeto que encontrou campo no Brasil, que foi do agronegócio, da lavoura, atividade agrícola, e virou no lavourão, que hoje conhecemos, no agro, e que se desenvolveu muito esse segmento e que gera a riqueza e ninguém nega. Mas também não se pode questionar para onde vai esta riqueza, qual é o destino dessa riqueza, não é? E assim, antes milhares viviam na terra e viviam da terra, hoje uns poucos vivem da terra e vivem, já se amontou em caixas de cimento, não é? Por falta de espaço, de o sistema ter reservado espaço para eles. São as transformações do mundo moderno, né? Que tem trazido um monte de benefícios, isso graças à evolução também da tecnologia, não é? Dos recursos técnicos da humanidade, não é? E que fazem não só do Brasil, praticamente todos os países do mundo que são mais evoluídos, oferecer para os seus povos uma condição melhor para se viver. O Jornal Liberdade agradece às empresas que patrocinam, né, o projeto do Liberdade. Hoje nós estamos no YouTube, não é? E do Liberdade tem vários clipes, filmes ali feitos na comunidade, no entorno, não é? O Jornal Liberdade também tem programa de rádio, à sexta-feira, às 20 horas, né? Humanos com Liberdade, Humanos sem o H, não é? Na Rádio Piratini temos o nosso endereço na internet, www.liberdadejornal.com, não é? Também temos retomando a nossa live, que a gente vai fazer a campo, sempre pegando uma imagem de fundo, não é, dos nossos pontos, tanto local como de repente de outros municípios, né? E a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica, não é? Sexta-feira próxima agora, a passada nós recebemos no Humanos com Liberdade José Roberto de Oliveira, foi vice-prefeito, escritor, grande conhecedor da história missioneira, não é? E essa próxima semana, agora sexta-feira, nós vamos estar recebendo o nosso pessoal aqui do meio ambiente, não é? Aqui no Humano, sexta-feira, às 20 horas, para falar sobre esse trabalho importante que eles desenvolvem e que nós temos trocado opinião com eles, que a sociedade precisa se habituar com a didática da rotina do trabalho daqueles voltados na questão ambiental, não é? Então a gente sempre está
trazendo participação das nossas lideranças, nossos políticos, não é? E fazendo essa rotação, não é, de leituras, não é? Conversando com lideranças da comunidade. Semana passada nós tivemos em um dos bairros mais povoados do nosso município, não é, nosso bairro Alegria. Amanhã depois vamos fazer uma live de lá, vamos fazer também aqui do Arco-Íris, lá do Arvoredo, não é? E como digo assim, também quero fazer de outros municípios, porque temos pessoas e empresas que nos prestigiam, não é? Aqui no Trevo nós temos ali o bar e restaurante, churrascaria Três Missões, temos o posto missioneiro aqui em São Miguel das Missões, nós temos empresas que estão entrando com a gente aí, não é? Temos a agropecuária Estófilos lá em Caibaté, a Topázio, a relojaria Topázio, floricultura Canto Verde, no Mato Queimato nós temos também Ferraria e Funilaria Fengler, não é? Aqui em São Miguel nós temos nossas parcerias, nós temos também na cidade de Santo Ângelo, não é? O Liberdade sempre, cada vez mais está avançando na participação da sociedade, ampliando o leque de participação no YouTube, apesar do trabalho incipiente, nós já estamos beirando 2.000 visualizações ali, não é? E o nosso trabalho não é composto de imagens chamativas, nós não publicamos fotos de acidentes ou de coisas assim, nós não focamos aquilo que dá simplesmente curtida, que desperte a comunicação. O Liberdade se foca naquilo que convida as pessoas a raciocinar ao desenvolvimento intelectual da sociedade. Nós temos conversado com a nossa polícia, não é? Para saber um pouco, estamos curiosos com não é? Saber da polícia, trocando opinião, os contextos são diferentes, não é? As exigências são diferentes, os enquadramentos são diferentes, a sociedade é uma coisa dinâmica, não é? A política se desenvolve de forma diferente, os olhares são diferentes, o povo, graças à internet, abriu o leque de visão, não é? E com isso as necessidades mudaram, as cobranças mudaram, as interpretações mudaram, não é? E também nesse ciclo de transformação profunda, não é? Que vivemos, ora na atividade produtiva, ora nos movimentos sociais, da zona rural para a zona urbana, vice-versa, ou para cidades maiores, ou para cidades litorâneas, não é? Tudo vai passando por um processo de ajuste, não é? E aos poucos, não é? As pessoas têm que irem se adequando, não é? Vão se adequando. E às vezes, quando se procede leituras sobre essas mudanças de contextos, nem sempre elas são bem-vindas, não é? Em ambientes mais rígidos, não é? Mais rígidos, onde os padrões são os mesmos praticamente colocados há 200 anos atrás, não é? Todo sinal de mudança não é bem visto. É visto com desconfiança, é visto com certo receio, não é? E é natural. Isso remete àquela situação em que, se você imaginar um quarto muito escuro, cheio de pessoas que vivam ali por anos, na escuridão, alguém entrar abrir uma porta e entrar com uma vela lá dentro, não é? E dá para comparar
aquela pessoa que está se afogando e quando o socorrista chega próximo dela, a naturalidade dela é se agarrar, não é, com todas as forças possíveis ao socorrista, independente se ela mata os dois, mas no desespero. E assim também é aquele que traz a luz para dentro do quarto, e ele não a princípio visto como alguém agradável, não é? Agradável e normal e natural é a escuridão, não é? Então, mas temos que estar preparado e saber analisar esses fenômenos. Para isso a gente nunca pode ter uma postura crítica radical, né? Tem que se tomar cuidado com o radicalismo, porque o radicalismo não permite aprendizado. O radicalismo só muda a forma, não é? Tu deixa de ser radical de uma situação para te tornar radical de outra, ou tu é radical em um dos lados. Mas ela não permite tu compreender o processo que leva ao radicalismo, não é? Então é muito importante que as pessoas ponderem, tenham uma oportunidade de irem aprendendo, não é? Tem que ter consciência que precisamos sim, nessa altura da humanidade, não é? Precisamos ter consciência que precisamos ter pressa. De certa forma, há uma necessidade de pressa. Não da pressa de sair correndo, de fazer as coisas, mas precisamos ter pressa na evolução. Necessidade de ter consciência que nós precisamos evoluir, não é? Então, existe uma situação paralela que impressiona, deveria nos prender mais atenção, que as crises que existem no nosso planeta cada vez mais pequeno, não é? E que nós não admitimos, nós não imaginamos, nós não queremos imaginar que a gente possa passar por uma situação de vamos dizer assim, de um trauma muito forte. E pode acontecer, não é? Pode acontecer, o mundo pode passar por um conflito nuclear, não é? Uma coisa assim, e quando menos se imagina, não é? A gente ser atingido, não é? Assim como alguns países podem enfrentar crises da própria natureza, não é? Também aquelas feitas pelo homem podem acontecer, não é? Então há uma necessidade de se ter pressa, há uma necessidade de se superar vícios, há uma necessidade, sim, de se ter vergonha de manter vícios. E às vezes quando justificamos nosso comodismo, nós nos amparamos em vícios, não é? Nos amparamos naqueles padrões que tiveram valor e é inegável no passado, mas que no momento, às vezes, já não são mais adequados, não é? Já não são mais a situação melhor para a nova situação, não é, que vive a sociedade humana, não é? Também em municípios, por exemplo, mais pequenos, não, por mais que neguem, mas há motivos sim de preocupação, inclusive com o próprio turismo, redução da população, não é? Argumentação trôpega, falha, a pregação de um futuro maravilhoso sempre à porta, que prega no imaginário popular que aquilo vai ser possível, mas que os fatos não comprovam isso. Agora há pouco, conversando aqui com uma pessoa de outra atividade, e eu sugerindo para ele paciência, observação, não é? E ao mesmo tempo vendo que há uma aflição na sociedade, e essa aflição tem feito as populações se concentrarem cada vez mais, não é?
Por que que você não se pergunta assim, por que que a população está se concentrando cada vez mais em determinados, em povoamentos maiores, né? O que que leva o ser humano a se amontoar cada vez mais? É só questão do sistema agrário? Não, não é. Não é. É a falta de comunicação? Não, não é. Hoje a internet está em qualquer lugar. Não é? Então, o que que motiva essas mudanças? O ser humano é um animal pensante, mas ele precisa ser um animal inteligente e não basta mais só pensar. Não é? Ele tem que pensar que ele precisa ser inteligente. Ele tem que resgatar o desejo de ser inteligente. Não é? Caso contrário, não é? Ele se frustra. Não é? Então, Liberdade Jornal, hoje aqui, fazendo essa live aqui, atrás aqui está a imagem do nosso Senair Maicá, não é? É uma pessoa simples, cidadão, morou um tempo aqui em São Miguel das Missões. E Santo Ângelo, a obra dele fazia referência a acostado bastante ali a costa do rio Uruguai, com a Argentina, não é? As condições de vida do povo, daquelas áreas dobradas e na costa do rio, e agricultores, contrabandistas, né? Semana passada fizemos um vídeo que está no YouTube com o antigo delegado de polícia aqui de São Miguel, o seu Aprígio, contando um pouco da vida dele. E tudo vai somando vestígios que estão sumindo, que estão desaparecendo, né? Então, Liberdade, entre as lutas que travamos, uma delas é a preservação dessa cultura, né? Da história do nosso povo, da nossa gente, né? E que em um mundo interesseiro, às vezes, e cada vez mais cheio de artimanhas e malandragem, né? Isso julgam como desinteressante, né? Justo para manterem pessoas dominadas, né? Vamos dizer assim, dominadas, sem visão, sem o sonho, sem sonhar em se libertar. A liberdade é uma palavra que não só diz respeito ao jornal Liberdade, mas também a liberdade cantada por Senair Maicá. E é uma palavra extremamente usada, mas com uma dificuldade também extremamente de ser praticada. Eu agradeço a você que assistiu essa gravação aqui, desse vídeo, não é? Prestigia o trabalho do Liberdade Jornal, não é? A gente está aí, mas depois a gente está noutra comunidade, não é? Temos nossos projetos, e agradecer a todas aquelas pessoas que acompanham nosso trabalho, que entendem o esforço que é, não é? A gente tentar preservar e praticar um pouco de cultura no meio dessa nossa sociedade, não é? Cheia de conflitos, mas que está evoluindo, não é? E nós fazemos parte dela, e nós temos consciência e a certeza que nós ajudamos sim, e bastante, a construir a história do nosso povo, São Miguel das Missões e toda a região missioneira. Meu muito obrigado, até uma próxima oportunidade.